Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Fernandes. Bem-vindos ao canal Expresso Excel. Outro dia, alguém perguntou no grupo Resenha VBA do WhatsApp se era uma boa ideia colocar um Redeem Preserve dentro de um loop. Eu falei, não, jamais. Na ocasião, eu prometi um vídeo explicando e mostrando a diferença entre colocar o Redeem Preserve dentro do loop, colocá-lo fora do loop e usar uma outra alternativa que seria colocá-lo ainda assim dentro do loop, mas condicionando às vezes com que ele acontece. Então eu escrevi algumas rotinas para mostrar esse comportamento. A primeira rotina que eu escrevi é essa que está aí, chama Array com Redeem Preserve dentro do loop. O que eu fiz? Explicando o código como eu normalmente faço para fazer as comparações de desempenho, eu coloquei as variáveis ini e fim no começo, coloquei fora porque eu vou usar ela múltiplas vezes, e elas vão identificar o tempo, elas são os meus cronômetros. E aí eu coloquei as variáveis matriz e o contador long, onde eu estou iniciando o contador do cronômetro, redimensionando a matriz para ter o tamanho de 1 para 1, e eu vou rodar um loop usando o i. Esse loop vai de 1 até 500 mil, e eu estou rodando 500 mil vezes o Redeem Preserve dentro desse loop. E para cada item recém-criado, eu estou colocando o próprio número do contador dentro. No final, eu apago a matriz e zero o cronômetro colocando o valor. Vamos identificar quanto tempo demora para rodar essa rotina com o Redeem Preserve dentro do loop. F5. Demorou então cerca de 5 segundos. Uma coisa que é importante colocar é o seguinte: todas as vezes que eu crio uma matriz e rodo dessa forma, vai ser pior. Quanto maior a matriz, pior é o Redeem Preserve dela. O que eu quero dizer com isso? Só um exemplo para vocês entenderem. Demorou 5 segundos para uma matriz de 500 mil elementos, uma matriz unidimensional. Se eu colocar 1 milhão de elementos e rodar com F5, vocês vão ver que não é linear isso. Teoricamente, daria o quê? 10 segundos, 10 segundos e meio, que fosse. Nesse caso, ele vai dar um pouquinho mais. Isso é para vocês entenderem que quanto maior a matriz, pior é. Olha só, durou 23 segundos. Ela demorou quase que 5 vezes mais. Então, fiquem com isso em mente, ok? Então, isso aqui, assim, quanto maior a matriz, melhor a alternativa. Como assim? Vamos executar agora a próxima alternativa, que é o array sem o Redeem Preserve no loop. Digamos o seguinte, você tem lá uma rotina que diz o seguinte: array sem Redeem Preserve no loop. Marquei o tempo inicial e declarei a matriz com o tamanho de 1 milhão, por exemplo. E aí eu vou rodar 500 mil vezes, colocando dentro de cada elemento o próprio elemento que já existia. Ou seja, eu não estou redimensionando a matriz a cada iteração. Eu estou simplesmente colocando o valor dentro dela. E no final, ou seja, fora do loop, eu venho aqui e falo Redeem Preserve. Ou seja, é uma array sem o Redeem Preserve no loop. Quanto tempo será que isso demora para rodar? Deu 5 centésimos de segundo, quase 6 centésimos. Vamos lá, rodando mais algumas vezes, agora deu em torno de 7. Vamos dizer que deu 5, só para facilitar o cálculo mental aqui. 5 centésimos, 1% do tempo original. Se a gente estivesse falando com aquela matriz de 1 milhão, e eu preencher aqui 1 milhão de vezes, e eu posso até dar um Redeem Preserve de 1 milhão aqui, deu 0,15. Vocês percebem que aí não é só 1 centésimo de melhoria, é muito mais de melhoria. 1 centésimo daria 0,2, não é verdade? Então fica bem claro aí o que a gente está fazendo. Por que eu trabalho dessa forma? Veja bem, normalmente a gente não sabe o tamanho do nosso loop. Podemos até saber, a gente faz um cálculo e decide qual que é o tamanho do loop. Então você já sabe até onde ele vai chegar. Se você já sabe onde ele vai chegar, você pode declarar essa matriz já com o tamanho final dela. Agora, se você não sabe, ou se é uma coisa que está constantemente atualizando numa base de dados, por exemplo, então você quer rodar um começo, depois você vai lá na base, identifica que tem mais uns 2.000 itens, você quer incluir, então você não sabe o tamanho final dessa matriz. Então você pode, eventualmente, criar uma matriz com tamanho fixo, que é o que eu fiz aqui, né? Vamos falar, tamanho de 1 milhão, eu estou preenchendo 500 mil itens, e no final eu estou redimensionando para outros 500 mil itens.
São tudo números fixos. Nas duas rotinas eu usei números fixos. Mas, normalmente, quando você vai trabalhar com matriz e você precisa do Redim Preserve, quer dizer que, de uma certa forma, ou você teve uma preguiça e não quis calcular o tamanho final da matriz antes, ou você não sabe, de fato, o tamanho final da matriz. Então, você precisa estar o tempo todo redimensionando a matriz. Qual que é a alternativa que eu indico nesses casos? É a próxima, que eu chamei de Array com o Redim Preserve no loop, mas eu chamei de 2, porque ela é um pouquinho mais inteligente e porque eu identifico uma condição que vai determinar se ela vai rodar ou não. Olha só, deixa eu até apagar esses daqui e esse daqui. Fica identificado aí. Essa aqui é uma alternativa que fica entre a primeira rotina de 5 segundos e a segunda rotina de 5 centésimos de segundo. O que ela acontece? Eu estou declarando, por exemplo, uma matriz de tamanho 10.000. Por que 10.000? Vamos dizer o seguinte. Você que trabalha com a sua base de dados, você que tem conhecimento do seu negócio, você já tem uma ideia do tamanho máximo que sua matriz pode ter. Né? Mas mesmo sabendo que de repente esse número pode ser maior, você tem uma ideia e fala assim, peraí, de acordo com a minha lógica, tal, eu fiz aqui os meus cálculos, são, sei lá, 30 dias, mais ou menos 20 a 30 movimentos por dia, e daí no mês, então, essa matriz vai ser um vezes o outro, tal. Você faz um chute mental, que de repente a sua matriz, 10.000 linhas ou 10.000 registros são suficientes para a sua matriz. Beleza, você não está errado de pensar assim. Só que você precisa colocar o seu código de maneira que você esteja preparado, ou o código esteja preparado para, se necessário, ampliar o tamanho dessa matriz. E aí que entra a brincadeira que eu gosto de fazer. Olha só, eu falei, por exemplo, mais uma vez, eu estou usando números fixos aqui, mas eu estou desenhando um cenário realístico, onde você considera esses itens como variáveis. Digamos que, de repente, você vai rodar de 1 até 500.000. Mas esse número 500.000 pode ser uma variável. Eu estou usando for next, você podia estar usando do while, ou loop until, loop while. A ideia é, eu estou rodando mais vezes o meu loop do que tem itens na matriz. Então, e aí é outra coisa que eu preciso mostrar para vocês. Na hora que eu entro e começo a rodar esse loop, eu estou verificando se o índice que eu quero da matriz é maior do que o total de índices disponíveis na matriz. Então, a segunda coisa que eu preciso mostrar para vocês hoje, que é importantíssimo, é o bound. Como assim? Aí eu vou mostrar para vocês puxando aqui do lado a janela de variáveis locais. Eu vou rodar aqui um passo a passo rapidinho para vocês identificarem uma coisa importante. Definiu essa matriz aqui. Como? Na hora que passou pela linha do redimensionamento dela, onde eu defini que era uma matriz que vai de 1 até 10.000, ele criou aqui, eu vou dar um zoom, assim, boa. Tem 1 até 10.000. Esse 1 aqui é o L-bound. Esse 10.000 aqui é o U-bound. L-bound é lower bound. U-bound é o upper bound. Como essa matriz é unidimensional, eu estou pegando então o L-bound ou o upper bound dessa matriz. Como assim? Olha só, se eu vier aqui na janela imediata e falar, me dá o L-bound da matriz, vírgula 1. Por que vírgula 1? Porque eu quero da primeira dimensão. Vai retornar o número 1. Se eu falar, me dá o upper bound, vai me retornar o número 10.000. Assim como existe aqui na janela de inspeção de variáveis. Desculpa, na janela de variáveis locais. A inspeção de variáveis também estaria do mesmo jeito. Então o que eu faço? Na hora que ele entra no loop, ele identifica. A primeira iteração do loop é i. Se i é maior do que esse U-bound, é maior que 10.000, não é. Então ele vai pular o Redim Preserve e vai dar o valor para esse elemento que já existe. Falou, o elemento 1 é igual a 1. O i é maior do que o número 10.000, agora o i está valendo 2. Não é maior, então é 2. Ele vai rodar isso aqui 10.000 vezes. Na hora que chegar no 10.000, ele vai identificar aqui 10.000 é maior do que 10.000? Não. Na iteração seguinte, 10.001 é maior do que 10.000? Ele vai falar assim, opa, nessa hora eu preciso de um Redim Preserve. Por que Preserve? É uma parte importante. Lá em cima eu criei Redim matriz 1 até 10.000. Aqui embaixo eu coloquei Redim Preserve matriz 1 até alguma outra coisa, que é o caso 10.000 mais 10.000. Estou dobrando o tamanho da matriz. O Preserve faz com que você redimensione a matriz e ela mantenha os dados. Se você não usar o Preserve, ele vai redimensionar a matriz, mas os dados vão desaparecer.
Então, preserve é isso, para você preservar os dados. Então, o que eu estou fazendo? Baseado num índice de 10 mil, que eu meio que defini, conhecendo a minha lógica de negócio, eu estou decidindo aqui, não, a minha matriz agora não tem mais 1 até 10 mil, ela vai ter 1 até 10 mil mais 10 mil, 1 até 20 mil. Então, ele vai rodar isso daqui N vezes. Deixa eu até fazer o seguinte, vou dar um break aqui dentro. E vou rodar com F5 para vocês verem a primeira vez que ele vai parar lá. Com F5 ele rodou 10 mil vezes já. Olha só a velocidade. E ó, o I está valendo 10.001. Por estar valendo 10.001, ele entrou nessa condição. Porque 10.001 é maior do que 10 mil. E vamos olhar aqui também. Olha só. Matriz vai de 1 até 10 mil. Ao rodar essa linha, F8. Rodou essa linha. O que aconteceu? Ele preservou todos os dados da matriz, mas ela acabou de ser redimensionada para 20 mil. Uma matriz de 20 mil elementos, dos quais, se eu abrir, o elemento 1 vale 1, o elemento 8 vale 8 e assim por diante. Se eu chegar aqui no item 10 mil, ele tem valor porque ele foi colocado, mas eu acabei de redimensioná-la. O item 10.001 não tem valor ainda. Só que a próxima linha de código é a linha que põe valor no item 10.001. Opa, aqui ó. 10.001 é o item. O valor que eu vou colocar é 10.001 e agora o item está em branco. Apertando F8 aqui. F8 rodou essa linha e agora passou a ter um valor no item 10.001. E se eu voltar lá à direita, o item 10.001 passa a ter valor. Então eu vou tirar esse break daqui porque o que vai acontecer aqui? A cada 10 mil itens eu estou disparando uma vez o Redim Preserve. Então ele não vai rodar 500 mil vezes o Redim Preserve. Ele vai rodar 500 mil dividido por 10 mil. Está rodando aí cerca de 50 vezes. Entenderam? Você não vai rodar tantas vezes assim, então o código naturalmente fica um pouco mais rápido. Vamos tirar esse zoom aqui. Eu vou dar um stop agora, porque eu quero identificar o tempo que demora. Vamos lá, ó. F5. Demorou 0,2 segundos. Não é uma eternidade se comparado com aqueles 5 segundos. 5 segundos parece eterno, é uma coisa que não termina nunca. O que eu fiz aqui? Eu usei uma lógica qualquer para poder determinar quantas vezes eu vou rodar o meu Redim Preserve dentro do loop. Porque foi a minha intenção. De repente, a minha lógica de negócio não me permitiu saber o tamanho da matriz antes, então eu estou redimensionando a matriz dessa forma. É claro que aqui é um caso meio exagerado. Se eu por exemplo, imaginar que eu posso, de repente, fazer minha matriz chegar em 500 mil, eu não vou fazer o Redim a cada 10 mil. Eu já vou declará-la de cara com 100 mil elementos, por exemplo, 100 mil, e vou falar que a cada 100 mil, eu quero que você suba mais 100 mil. Porque eu estou dobrando. Em vez de rodar 50 vezes o Redim Preserve, eu vou rodar só 5 vezes o Redim Preserve. Tudo questão de você usar meio que o bom senso. Então vamos lá. Se eu rodar dessa forma, F5, demorou 0,08. Estupidamente mais rápido do que os 5 segundos originais. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Existem formas e formas de trabalhar com o Redim Preserve. E o Redim Preserve, ele é super lento. Colocá-lo dentro de um loop é uma boa ideia? Se você não colocar uma condição, é uma péssima ideia. Se você colocar uma condição, e for uma condição inteligente, onde você colocou um pouco de pensamento em cima para definir se vai ou se não vai rolar, numa boa, pode. Quem sou eu para falar pode? Você pode fazer o que você quiser. Eu estou dando dicas de como fazer melhor ou fazer mais rápido. Uma outra coisa que eu não falei para vocês e que eu vou deixar em aberto por enquanto é o seguinte. Eu trabalhei com matrizes unidimensionais aqui. E tem uma razão para isso. Era para facilitar o entendimento do objetivo, que era analisar o comportamento do Redim Preserve dentro de um loop. Porém, se você estiver tratando de uma matriz bidimensional, o Redim Preserve tem uma característica interessante que é ele só redimensiona a última dimensão. Nesse caso, só tem uma dimensão, então só redimensiona aquela dimensão. Agora, quando você tem múltiplas dimensões, ele só vai redimensionar a última. E aí entra num outro caso que é assim, você normalmente tem uma tabela, você sobe essa tabela numa matriz, linhas e colunas. Quando você quer redimensionar uma matriz, por que você redimensiona a matriz? Porque você quer ter mais linhas, normalmente. Você pode ter mais colunas? É claro que pode. Mas normalmente o efeito sanfona para uma matriz ele é vertical, ou seja, são mais linhas. Só que na matriz linha é a primeira dimensão. Coluna é a segunda dimensão. Se você der um Redim Preserve numa matriz,
você vai estar mudando a quantidade de colunas dela e não a quantidade de linhas dela. Nesse caso, isso porque é bidimensional. Nesses casos, você precisa transpor a matriz primeiro para transformar linhas em colunas e colunas em linhas. Aí você dá uma redimensão nela, dá o redim preserve, para mudar o número de colunas, que na verdade agora as colunas são linhas. Depois você vai ter que transpor ela de novo. É estranho, sim, mas vamos dizer, um exemplinho assim básico só assim mental. Se você tem uma matriz que tem 1000 linhas por 10 colunas, então o bound 1 dela vai ser 1000 e o bound 2 vai ser 10. Na hora que você for redimensionar, você precisa transpor para internamente o Excel entender que você tem 10 linhas por 1000 colunas, porque você transpôs tudo isso. Aí você aplica o redim preserve para aumentar o número de colunas, para 2000 colunas. E daí você transpõe de novo. Na hora que você transpõe, ele vai para trazer essas 2000 colunas para 2000 linhas e aquelas linhas vão virar colunas, vai voltar a ser 10 colunas. Eu vou fazer outros vídeos a respeito disso mais tarde. Não se preocupem tanto nesse momento. O meu objetivo agora era explicar a vantagem e desvantagem do redim preserve dentro de um loop. E eu acho que eu atingi esse objetivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aí no comentários. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro assunto, também escreve no comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no curtiu. Se inscreve no canal se você quiser receber outras notificações. Não esquece de clicar no sininho. Um abraço, pessoal. Bom final de semana.